Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Eletricidade, que está passando aqui rapidinho para dar uma dica rápida para você que é um profissional de manutenção industrial e de repente aí se depara constantemente com problemas de partida de motores. Então, se de repente você é um profissional de manutenção industrial e tem esse tipo de problema aí na sua planta, motores que não querem partir de forma alguma, motor que não quer partir sob carga, né? Normalmente elevadores de caneca, transportadores de correia, compressores, prensas, britadores, não quer partir? Pelo amor de Deus, não insistam, tá? Você pode queimar esse motor. Talvez tenha uma dica que pouca gente conhece a fundo. Motor de indução, qualquer projeto que seja, você só pode partir no máximo 2 vezes a frio e 1 vez a quente. Após isso, você tem que ambientar, você tem que condicionar esse equipamento à temperatura ambiente para tentar novas partidas. Mas se o motor não está rodando, tem merda, tá? E é sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos lá então, pessoal? Pessoal, antes da gente começar essa análise, eu queria que vocês prestassem bastante atenção no que eu vou falar agora. Pode parecer controverso, mas ao contrário do que muitos imaginam, a melhor partida para o motor sempre será a partida direta. Eletricamente falando, a melhor partida, aquela que menos agride o motor, sempre será a partida direta. Aí você me pergunta, se a partida direta é a melhor partida, por que então nós temos as partidas indiretas, como as partidas através de chaves estáticas, como soft start, inversores de frequência, ou aquelas partidas eletromecânicas, estrela triângulo, compensadora ou outras partidas? Então, na verdade, as plantas industriais elas não partem os motores de forma direta simplesmente porque não tem potência suficiente para isso, ou seja, não tem um trafo capaz de suportar a queda de tensão no momento da partida do motor, que, como vocês sabem, pode solicitar até 9 vezes a corrente nominal do motor. Prestem atenção nessa placa aqui. Eis o motivo por que esses motores às vezes não conseguem partir sob carga. Ele tem que partir sob carga, cara. Tem que partir. Se não parte, tem merda. E a merda pode estar relacionada aí na escolha, na seleção do motor. Então os vendedores muitas vezes não têm o domínio ou às vezes não colocam isso porque encarece aí o produto. Mas se você for analisar, o que torna caro realmente são as paradas não programadas em virtude desse dimensionamento, digamos assim, né? Prestem atenção a essa placa de um motor. Vou contar um case real para vocês. Você tem aqui nesse motor um problema crônico de partida sob carga. Esse motor ele não consegue muitas vezes partir sob carga. E a gente observando essa placa aqui, a gente consegue identificar aqui pelo menos 3 oportunidades que explicam isso. Primeiramente, o fator de serviço desse cara. Fator de serviço é uma reserva de potência que dá ao motor condições de funcionamento sem prejuízo ao bobinado em situações desfavoráveis, como por exemplo, sobrecarga, sobretemperatura, subtensão, sobrecorrente, né? Então, se você de repente tem uma queda de tensão ali, evidentemente que a corrente do motor vai aumentar. E essa corrente aumentando, você vai ter um aquecimento maior. Então, quando você tem um fator de serviço igual a 1, você não tem nenhuma reserva de potência capaz de dar a esse motor uma sobrevida, digamos assim, nesse momento difícil. Se eu fosse dimensionar esse cara, eu colocaria aqui um fator de serviço de pelo menos 1.15. Em tese, isso faria com que esse cara tivesse 15% de potência para ser utilizado aí nos momentos difíceis, né? Que são esses momentos que a gente acabou de falar: sobrecarga,
sobre a temperatura, sobre tensão, sobre tensão, dentre outros problemas. A categoria ela é uma espécie de torque ou força de arranque para que o motor, ele tenha uma condição de sair da inércia de forma mais eficiente. Então, a categoria desse motor aqui é a categoria N, que significa um conjugado de partida normal, corrente de partida normal e baixo escorregamento. Então, se eu fosse dimensionar esse cara aqui, eu dimensionaria para uma categoria H, que é um conjugado de partida alto, corrente de partida normal, baixo escorregamento, indicado aí para máquinas que exigem maior conjugado da partida, como é o caso aí de transportadores de correia, elevadores, prensas, dentre outros motores. Uma outra coisa que a gente observa aqui de oportunidade também é que o isolamento desse cara aqui é F. F significa 155 graus. É a maior temperatura que esse motor suporta em regime permanente. Se esse motor aumentar a temperatura além dessa aí, fatalmente você vai ter um problema ali no verniz, pode derreter, as fases entrar em curto ou entrar em curto com a carcaça do motor, esse motor vira queimar. Aliás, todo motor só queima por superaquecimento. Tudo que leva à queima do motor é o superaquecimento. O motor não queima por outro motivo que não o superaquecimento. Então é muito importante você controlar o aquecimento do motor no momento da partida. Por isso que eu disse lá no início que você só pode partir no máximo 2 vezes a frio e 1 vez a quente. Após isso, você tem que ambientar esse cara à temperatura ambiente, Está escrito aqui na placa, a temperatura ambiente desse cara aqui é 40 graus. Tá ok, pessoal? Então, o motor esquentou a 100 graus na carcaça. Quando ele está com 100 graus na carcaça, a gente imagina que ele deve estar com 150 no bobinado. Uma outra coisa que a gente observa aqui de oportunidade também é o ΔT desse cara aqui. Ó. O ΔT desse cara aqui é 80 graus. O que é ΔT? É a variação de temperatura entre a temperatura ambiente e a maior temperatura do bobinado desse cara, que no caso é 155 graus. Eu acho o ΔT desse cara muito baixo. Você tem ΔT de 120, então você poderia solicitar ao fabricante que colocasse um fator K aqui maior, no caso 120 graus. E aí sim você teria um motor capaz de partir cargas além da sua nominal. Então a dica é, se você tem condições de partir esse motor de forma direta no momento difícil, vamos partir o motor de forma direta. Mas como é que eu vou partir esse cara de forma direta se a partida dele é através de uma soft start? Então nós vamos pegar aqui um exemplo de uma Sirius, que é uma chave soft start da Siemens, uma das mais utilizadas aí em plantas industriais, e vamos ver como é que a gente configura esse cara para partir o motor de forma direta e sair desse problema. Tá? Vamos lá? Primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada aí na questão da qualidade de energia elétrica da planta. Você tem um parâmetro na qualidade de energia elétrica chamado de assimetria modular, que é um problema sério. O motor não parte de forma alguma. Essa assimetria é um desequilíbrio que ocorre ali na tensão. Para vocês terem uma ideia, esse desequilíbrio de tensão ele não pode ser maior do que 3%, sob pena de você não conseguir partir os motores porque as proteções atuam. Tá? Então a gente vai dar uma dica hoje de como você vai fazer aí uma partida direta, uma partida rápida, mudando aí o parâmetro da soft start. E como exemplo aqui nós vamos utilizar esse modelo aqui da Siemens, que é um dos mais utilizados e um dos mais confiáveis aí para esse tipo de aplicação. Então se você tem esse cara aí, beleza. Se você não tem, é semelhante. Você vai navegar aí na IHM, navegar no menu de parametrização e selecionar aí ajustes, depois conjunto de parâmetros de motor, depois ajustes de partida, tipo de partida, e aí você chega lá em tempo de partida e você coloca aí esse tempo que normalmente é 7, 6, 8 segundos, você coloca isso para 3 segundos, que é uma partida rápida, como eu disse, uma partida direta que eletricamente falando é a melhor partida para o motor, onde você entrega 100% aí da tensão nos terminais do motor num período muito curto de tempo, fazendo com que o motor tenha mais torque. Continuando aí na navegação, você vai lá na IHM,
Aí você colocou, já mudou o tempo de partida para 3 segundos. E agora eu quero que você vá lá no limite, né, no valor limite de corrente e coloque esse valor aí igual a 500% e dê OK. Então, fazendo esses dois ajustes aí, colocando 3 segundos e o valor limite de corrente para 500%, aí você vai dar uma partida direta nesse motor. Então, quando você estiver partindo esse motor, eu sugiro que você verifique se existe movimentação. Se não tiver movimentação nem com a partida direta, provavelmente você tem um problema mecânico aí. E se você insistir mesmo na partida direta, você pode aquecer esse motor. Como eu disse, a temperatura máxima que pode chegar na carcaça do motor ali é aproximadamente 100 graus, porque quando você tem 100 graus ali na carcaça, provavelmente você tem 150 no bobinado. Então, se o motor não partir, você ambienta esse cara a temperatura ambiente, mais ou menos 40 graus, e desacopla o eixo desse motor da carga e tenta rodar esse motor desacoplado, o motor em vazio. Isso vai fazer com que ele se esfrie, né? Com que ele se refrigere mais rapidamente. Outra coisa que você pode fazer também é uma ventilação forçada ali na carcaça do motor para ganhar tempo, para que esse motor seja ambientado aí a temperatura ambiente e você possa resolver o problema, tá? De qualquer forma, não insistam nas partidas se a temperatura do motor estiver na faixa de 100 graus ali na carcaça. Isso pode queimar o motor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. A gente vai ficando por aqui. O canal volta com novas dicas nesse sentido. Se inscrevam no canal, marque o sininho aí para receber regularmente aí as notificações. A gente vai ficando por aqui, um abraço e até o nosso próximo bate-papo aqui no seu canal da Eletricidade. Tchau, pessoal.